Olá, saudações pessoal, tô aqui com a minha voz um pouco comprometida, mas eu acho importante gravar esse vídeo e eu quero falar para vocês esse vídeo sobre o que está acontecendo com o futebol de Araguaína nesse 2025. Antes de mais nada, antes da gente ir para esse assunto, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho e vir com a gente aqui no SPT Esportes, o seu canal de esportes tocantinense. A gente fala muito sobre futebol tocantinense, sobre o esporte tocantinense aqui no canal. Gente, minha voz está difícil. Tentando recuperar para ver se consigo narrar um jogo no final de semana, mas é assim mesmo, né? Faz parte, né? Todo dia lá no rádio e tal, enfim, acabou que minha voz se comprometeu. Gente, vamos analisar um pouco esse momento do futebol araguainense, porque tinha tudo para ser um ano mágico e as coisas não vêm acontecendo. Mas eu queria falar sobre algumas coisas. Primeiro vamos olhar para o campo e depois eu quero falar fora de campo o que eu tô achando. Cara, no campo a situação é muito difícil. E eu fiz questão de gravar esse vídeo antes do jogo, antes da última rodada, por um motivo. Para não parecer oportunismo depois. Para não parecer, eu avisei, eu disse e tal. Eu pensei, vou gravar antes para deixar claro o que eu penso, como eu imagino e o que eu acho que tem de bom e o que eu acho que tem de ruim. Sim, porque tem muita coisa boa no futebol araguainense e a gente precisa falar sobre isso. Primeira coisa, se a gente pegar o histórico recente, os últimos 2 jogos, para mim, tá claro que nenhuma das equipes de Araguaína vence na última rodada. Se pegar o que o União fez contra o Tocantins e o que o União fez contra o Tocantinópolis, se fizer isso lá contra o Bela Vista, vai perder o jogo ou empatar. A mesma coisa o Araguaína, se fizer o que fez contra o União e contra o Tocantinópolis, contra o Capital, perde o jogo. Então, mas... sempre tem um mas em tudo, que o futebol não é uma ciência exata. Tanto Araguaína como União já praticaram futebol para vencer esses desafios, né? Nesse ano. O União já teve jogos que mostrou que pode jogar bem e vencer a equipe do Bela Vista fora de casa, e o Araguaína também já demonstrou que pode ir lá em Palmas e vencer. Então, nesse aspecto do jogo, tá tudo em aberto. Júnior, o que você acha? Cara, se eu tivesse que apostar o meu rico dinheirinho, que não é muito, que é pouco, em alguma coisa eu ia apostar que os dois times, nenhum ia vence o jogo fora de casa. Se eu tivesse que apostar o meu dinheiro. Você acha que isso vai acontecer? Eu ainda não tenho essa ideia. Mas eu acho que o União, por estar desgastado, por tal, vai ter muito mais dificuldade do que o Araguaína para vencer o jogo lá em Luiz Novos, apesar do Bela Vista ser mais frágil do que a equipe do Capital. Eu acho que o Bela Vista vai vir com muito sangue nos olhos para o jogo e isso pode trazer dificuldades para o União. Mas vamos lá. Em meio a todas essas incertezas, em meio a todo esse negócio, o que as pessoas vêm falando do futebol araguainense, principalmente a torcida aqui de Araguaína, eu tenho 2 certezas. E assim, a gente tem que ter um cuidado, porque muito tem que falar, porque a torcida de Araguaína não merece o futebol que tem e tal. Cara, a torcida de Araguaína também decepciona nesse início de ano. A torcida de Araguaína não tem aquele jogo, tirando aquele do América, que é um jogo excepcional, que não cabe, mas no Campeonato Tocantinense a torcida de Araguaína não tem um jogo para chamar de seu, para dizer, olha, eu fui, eu vim, com tal. Ainda não tem. O meu amigo Kaká até no programa falou, olha, Tocantinópolis teve 600 pessoas só no jogo contra o União e tal. Claro, teve gente daqui, excursão que foi de Araguaína e tal, para lá. Mas 400, 500 pessoas em Tocantinópolis, quase, se comparar as cidades, é muito mais do que está indo nos estádios, nos jogos do União e do Araguaína, gente. Então, assim, a gente tem que ter essa dimensão. A gente sempre se compara muito aqui em Araguaína com Palmas, mas Palmas tem dificuldade com o público, e também porque a cidade é um pouco diferente. Mas Araguaína não vem sendo a principal cidade para levar público nos estádios desse Tocantinense, se a gente olhar o tamanho da cidade. Então, o torcedor araguainense ainda não foi para o estádio como deveria. Porque, vamos lá, vamos fazer uma ressalva. O jogo contra o Tocantinópolis era para a torcida do Araguaína ter tentado levar o jogo, nem que se fosse na marra da torcida. Era para ter botado aí 1.500 pessoas lá no estádio, para que se não desse na bola, como não deu, fosse no grito. Mas isso não aconteceu. E torcida tem que fazer isso às vezes, porque às vezes tu vai enfrentar um adversário que tu vai precisar se superar também na base da torcida. Então eu acho que nisso a torcida de Araguaína, do Araguaína e do União, precisa botar a mão na consciência e entender que também não fez a sua parte como deveria. Mas voltando, eu tenho 2 certezas sobre o futebol araguainense, porque o futebol araguainense não é um expoente do futebol tocantinense. Se a gente pegar todos os títulos dos times de Araguaína, por exemplo, é menos do que o Interporto, de Porto Nacional, que é bem menor que Araguaína.
É menos que o Gurupi, que é uma cidade que é metade de Araguaína, né? Só o Gurupi tem mais títulos que todos os times de Araguaína. O Tocantinópolis tem mais títulos que todos os times somados de Araguaína. Então, assim, o futebol de Araguaína, apesar de ter uma conquista excepcional com o Torão da Série C, não é um exemplo no futebol tocantinense. Ele vem de altos e baixos. Ele avança um pouquinho, cai, avança um pouquinho, cai. Então, tipo assim, não é um futebol exemplo. Então, as duas certezas que eu tenho. A primeira certeza que eu tenho é que falta muita coisa. Falta longevidade, porque um time se faz com sequência, né? Mesmo que mude treinador, muda as peças, mas a direção, o trabalho, o entendimento de um ano para o outro vai ficando e vai fazendo com que o time ali na frente seja campeão. E isso falta para os times de Araguaína do passado. Essas duas direções vêm tendo. O Araguaína está no seu terceiro ano, né? Um da Série B, 2 da Série A. E o Militão já vem mostrando, manteve base e tal. Mas não conseguiu montar um time imbatível. Montou um bom time, até acho que cresceu em função do ano passado. Mas resultados não vieram. Paciência. É seguir em frente ao trabalho para ver se lá em 2026 vai vir. Você vai ver, a União começou com o Douglas, teve um trabalho, teve alguns sucessos, teve alguns percalços, o que é natural no futebol. Natural. Depois o Tiba assumiu. Primeiro ano do Tiba foi um ano de sucesso e agora está com um ano de altos e baixos. Enfim, é natural do futebol. É natural. Pode ser que vença o final de semana, pode ser que os dois se enfrentem na final, inclusive pode ser que tudo isso pode no futebol. Mas precisa ter sequência e continuidade. E isso vai dando resultado. A outra certeza que eu tenho é que o futebol de Araguaína, cara, tá no rumo certo. Tem muito mais acertos do que erros. Ainda não tem super times, ainda não é hegemônico, sim, mas cara, isso é muito difícil de conquistar. Isso não se conquista de um ano para o outro. E eu acho que é isso que nós temos que ter clareza. Se a gente apontar que está tudo errado, se a gente começar, porque fulano pegou dinheiro disso, ciclano fez aquilo com o dinheiro, que veio não sei quanto dinheiro disso, cara, não entrem nessa. Porque as pessoas que estão à frente do União e que estão na frente do Araguaína hoje são pessoas sérias, que já mostraram que são sérias. Se aí na frente tiver alguma investigação, alguma coisa que provar o contrário, tudo bem, mas não tem nem indício de que estão fazendo a coisa errada. Então vamos dar credibilidade, vamos postar e saber que futebol se faz de altos e baixos. Sem dúvida nenhuma, futebol se faz de altos e baixos. E eu acho, acima de tudo, que o futebol de Araguaína está no caminho certo. Pode ser que não colha frutos esse ano. A gente é, como torcedor, imediatista, mas está no caminho certo. Eu acho que o futebol de Araguaína está dando um salto muito grande, voltou a ter competição nacional, vai ter Série D, enfim, talvez não vai ter tudo isso ano que vem, mas com certeza vai deixar um legado pra gente melhorar. Olha só, tá deixando o Mirandão melhor, tá vindo reformas, então isso vai melhorando o futebol de Araguaína com toda certeza. Então assim, o que está acontecendo com o futebol de Araguaína é que ele está evoluindo e está acontecendo. E quando o futebol acontece, quando tem jogos, quando tem time disputando, tem vitórias e tem derrotas. Quando a gente olha para o passado, é fácil focar só nas vitórias e esquecer as derrotas. Mas esse futebol de hoje de Araguaína é um futebol que está acontecendo, tanto com União quanto Torão. E é normal ganhar, perder, ter anos bons, ter anos ruins, principalmente quando está um clube em formação, se reestruturando como ideia de clube, né? Claro, o Araguaína é muito antigo, o União é muito antigo, mas está se reestruturando aquela ideia de dentro, construindo cada detalhe ali da vivência do clube, está sendo construído praticamente do zero. A União um pouco mais à frente, porque está há alguns anos já, desde 21, o Araguaína desde 23, então assim, calma gente, vai acontecer se continuar nesse caminho certo. Agora, se começar a achar que é tudo errado, querer passar a régua, rasgar e recomeçar tudo de novo, vai ser um eterno recomeçar, e aí vai acabar ali na frente e vai ficar sempre aquilo que a gente está cansado. Certo? Dado o recado, se inscreva no canal, ative o sininho, desculpa pela voz e vem com o SPT Esportes. Fui!